Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Nessa disciplina estamos tratando o processo saúde e doença e nessa aula nós vamos tratar sobre o tópico sistema imunológico, relações antígeno-anticorpo, resistência e imunidade natural e adquirida. Vamos lá? Bem, quando falamos de sistema imunológico, quero que você entenda que ele também é chamado de sistema imune ou imunitário, ok? Ele é um conjunto, o sistema ele é um conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que são responsáveis pela retirada de agentes ou moléculas estranhas do próprio organismo do ser humano. De todos os seres vivos, com a finalidade aí de manter principalmente a homeostasia dinâmica do organismo, ou seja, os fluxos naturais do organismo humano. O funcionamento do sistema imune ele consiste na resposta coletiva e coordenada das células e moléculas diante de agentes estranhos. Bem, o sistema imune ele é dividido em dois tipos de imunidade: a imunidade inata e a imunidade natural, ou a imunidade natural, também chamada. E temos ainda a imunidade adquirida, ou também chamada adaptativa. Vamos falar de cada uma delas aqui. Quanto aos aspectos estruturais e funcionais, a pele intacta e as membranas mucosas, elas proporcionam uma medida de barreira. Então podemos falar assim que é uma medida de barreira prevenção de maneira imunológica do nosso corpo. Porém, muitos parasitas penetram algumas delas, por exemplo, a mucosa. Ela é um método de barreira, mas mesmo assim ela acaba não permitindo ou não conseguindo aí suportar aí alguns tipos de parasitas. As membranas mucosas elas são facilmente penetráveis do que a pele intacta e servem como frequência porta de entrada para vários agentes patogênicos. Os reflexos, por exemplo, como a tosse e o espirro, eles representam um esforço do nosso corpo para livrar as vias aéreas ou limpar as vias aéreas, livrar de micro-organismos que estejam ali de maneira nociva em algum ente aqui do aspecto do aparelho respiratório superior. As secreções mucosas, como lágrimas, a saliva, ela tem uma ação limpante ou importante, simples, que podem também conter anticorpos específicos como contra micróbios patogênicos querendo infectar o nosso corpo. Outros mecanismos de defesa são também as secreções gástricas, simplesmente pela sua acidez. Dessa forma, alguns micro-organismos não suportam o suco gástrico e eles são destruídos quando ingeridos via boca, trato gastrointestinal. Um germe ele penetra aí na capa protetora do corpo, ele enfrenta aí uma variedade de micro-organismos relacionados a essa questão de defesa imunológica, tanto do tipo celular, que são os linfócitos T, macrófagos e também outras células que apresentam antígenos, como do tipo humoral, que são os linfócitos B, anticorpos e outros tipos de substância. Os micróbios extracelulares, eles estimulam geralmente o desenvolvimento de inflamação no local da invasão, na lesão, no corte, na punctura. A presença inicial de anticorpos gerados previamente por infecção natural anterior poderia prevenir ou limitar a invasão de um hospedeiro nesse sentido da memória imunológica, ou seja, o indivíduo entrou em contato com um agente quando criança. Exemplo, hepatite A, desenvolve ali um processo de gastroenterite, ele desenvolve no seu sistema imunológico anticorpos para o vírus da hepatite A. Quando adulto, ele entra em contato de novo com o vírus da hepatite A, porém, ele tem uma resposta mais atenuada, mais amena, quase nenhuma, porque o corpo dele já tem, obviamente, a defesa adequada para aquele tipo de micro-organismos. A deterioração imunológica, como nos casos do vírus da AIDS, da imunodeficiência adquirida, ou o uso de drogas, por exemplo, imunossupressoras ou doenças crônicas, eles facilitam a multiplicação dos germes, como por exemplo da tuberculose, doenças oportunistas, como pneumocistis carini, ok?
Entenda que no processo de desenvolvimento da AIDS, por exemplo, a pessoa não morre de AIDS, mas por alguma doença oportunista que a AIDS desenvolveu, obviamente, uma baixa na imunidade e, por exemplo, a pneumociste carine desenvolve uma doença que chega a ser tão agressiva para aquela pessoa que ela morre de pneumonia e não da AIDS, ok? É uma consequência da AIDS. Bem, outro exemplo mais comum é a ocorrência de broncopneumonia bacteriana, por exemplo, como um episódio terminal em pessoas doença crônica não infecciosa. A idade também é um fator de grande importância porque a ocorrência e a gravidade de doenças variam conforme a idade do hospedeiro. Outras questões, como doenças eruptivas na infância, são exemplos de como a idade influencia na ocorrência de doenças contagiosas. Na velhice, por exemplo, predominam afecções como doenças degenerativas, hipertensão, câncer, diabetes, ou seja, outras doenças que também são mais susceptíveis. Nas mulheres, por exemplo, no período de gravidez, predispõe claramente a infecções nas vias urinárias, por exemplo. Grupo étnico ou grupo familiar são também características relevantes do hospedeiro. Outros membros de um grupo étnico, por exemplo, que compartilham traços geneticamente determinados, que podem incluir características físicas, né, relacionadas ao fenótipo, aumento da susceptibilidade ou resistência a algum agente específico de alguma doença. Bem, susceptibilidade e resistência. No âmbito dessas doenças, ou também de doenças transmissíveis, as consequências das interações entre o hospedeiro e o agente são extremamente variáveis e é importante considerar que, além do que foi ressaltado anteriormente, outras características do hospedeiro podem contribuir para essa grande viabilidade ou variabilidade, que são as questões de suscetibilidade e resistência. O que significa ser susceptível? Susceptível é qualquer pessoa ou animal que não possui suficientemente resistência contra um determinado agente patógeno, ok? Ele não tem uma resistência ou imunidade, então isso o torna ser susceptível. E resistência é o conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou a multiplicação de agentes infecciosos no ser humano ou em outros indivíduos. A imunidade, então, ela possui anticorpos protetores específicos e ou imunidade celular como consequência de uma infecção anterior, como falamos no caso anterior da hepatite A, ou também de imunização. Esse é o processo da imunidade, que é o estado de resistência, geralmente associado à presença de anticorpos e citocinas, que possuem ação específica sobre micro-organismos responsáveis por uma doença infecciosa no corpo. Uma classificação muito difundida que indica dois tipos, a imunidade ativa e a imunidade passiva. Vamos entender cada uma delas aqui para ficar bem claro para você. A imunidade no corpo humano, por exemplo, ela pode ser de forma ativa ou de forma passiva. De forma ativa, ela pode ser adquirida de forma natural, ou seja, entrou em contato com uma doença, ou de forma artificial. Ele foi vacinado, por exemplo, contra uma determinada doença. Tá claro? Exemplo, hepatite A, natural, e artificial, exemplo, hepatite B. Quando nasce, ele é vacinado para hepatite B. E a passiva, pode existir também a natural, uma transmissão natural, transplacentária, por exemplo, que passou de mãe para filho, a mãe já tinha a imunidade para aquela determinada doença e pela placenta a mãe passou esses anticorpos para o recém-nascido, para o filho, via placentária. Ou outro tipo também artificial, como os soros para determinadas doenças. Bem, essa imunidade ativa, ela costuma durar anos, mas ela é adquirida naturalmente como consequência de uma infecção. E a imunidade passiva, ela tem uma curta duração e ela pode levar aí de dias a vários meses. É obtida naturalmente por transmissão materna, por exemplo, ou artificialmente por inoculação de anticorpos protetores específicos. Vamos entender um pouquinho da relação entre o anticorpo com o antígeno. Os antígenos, eles possuem estruturas químicas
que favorecem a complementariedade com o anticorpo. E um anticorpo ele pode se relacionar com os antígenos com afinidades diversas, ok? Ele pode ligar-se com um que não seja do seu antígeno, melhor complementariedade, através de ligações mais fracas, por exemplo, e essa ligação é chamada de uma reação cruzada. Um antígeno qualquer, molécula que seja capaz de se ligar a um anticorpo ou receptor da célula T, ok? Os anticorpos eles são glicoproteínas que são produzidas pelos linfócitos B. A maneira mais simples e direta que os anticorpos protegem o hospedeiro contra agentes patológicos ou patogênicos ou seus produtos tóxicos é através da neutralização, ou seja, ele vai entrar em contato literalmente aí do anticorpo com o hospedeiro, evitando aí a proliferação desses micro-organismos. Nesse mecanismo, o anticorpo se liga ao patógeno ou toxina, bloqueando o acesso dessas células que poderiam ser infectadas ou destruídas. Vamos dar um exemplo daqui a pouco sobre essa situação. Bem, nessa relação do anticorpos com o antígeno, esse mecanismo ele é muito importante, por exemplo, contra patógenos como o vírus, que ao serem neutralizados pelos anticorpos, eles são impedidos de penetrar nas células para fazer o seu desenvolvimento, ou seja, a sua replicação celular, que é a multiplicação desses vírus. A reação do anticorpo contra o antígeno é conhecido como antígeno-anticorpo. E os antígenos são glicoproteínas presentes no sangue do hospedeiro. Dessa forma, então, o hospedeiro, a partir do momento que tiver esses anticorpos, eles são capazes de desencadear uma resposta imune a partir do reconhecimento e produção de anticorpos e ativação das células do sistema imune quando encontrar com um novo micro-organismo que já foi identificado. O reconhecimento, então, dos anticorpos, dos diversos antígenos presentes nos diversos patógenos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, envolve uma ligação reversível e não covalente com esses, como por exemplo, pontes de hidrogênio, interações hidrofóbicas e também outros tipos de ligações, por exemplo, ligações iônicas. Bem, aqui temos um exemplo dessas formas de relação dos anticorpos com os antígenos. Em amarelo, nós temos aqui os antígenos, em vermelho, que são essas pontas, são as moléculas marcadoras, e esses em azul mais claro são os próprios anticorpos envolvidos pelo organismo. Então, nesse sentido, nós temos esses marcadores que eles vão se ligar especificamente fazendo uma reação aí antígeno-anticorpo a partir de uma molécula marcadora. Essas moléculas marcadoras são, obviamente, aí, desenvolvidas pelo processo imunitário adquirido desses indivíduos, ok? De forma natural ou passiva. E, como você pode ver, essas moléculas marcadoras elas têm os seus elos de ligação específico dos antígenos com os próprios anticorpos, ok? Bem, imunidade natural, que pode ser chamada também de imunidade inata, é a primeira linha de defesa do próprio organismo, com o qual o indivíduo já nasce, ok? É uma resposta rápida, não é específica para aquele tipo de doença e também é limitado, tem um limite específico de combate, digamos assim. É representada pelas barreiras físicas, barreiras químicas, barreiras biológicas, células e moléculas presentes em todos os indivíduos. Essa imunidade natural tem os seus principais componentes da imunidade, que são as barreiras físicas e mecânicas, que retardam e impedem a entrada de moléstias, barreiras fisiológicas que inibem e eliminam o crescimento de micro-organismos, e as barreiras celulares que endocitam, fagocitam as partículas e micro-organismos estranhos, eliminando-os, por exemplo, aí os linfócitos natural killers, os leucócitos fagócitos, neutrófilos, monócitos e também os fagócitos, macrófagos. E a barreira inflamatória, temos então a reação e infecções com danos teciduais, que induzem aí as células fagocitárias para a área afetada de maneira específica. Por outro lado, temos a imunidade adquirida, que também pode ser chamada de adaptativa, que é ativada pelo contato com os agentes infecciosos a uma resposta ou a infecção aumenta em magnitude de cada exposição susceptiva que tiver aí esse invasor hospedeiro.
Existem dois tipos de imunidade adquirida, a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade humoral, ela gera uma resposta mediada por moléculas no sangue e nas secreções da mucosa, chamado também de anticorpos, produzindo aí leucócitos B, sendo o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e também toxinas. E os anticorpos reconhecem os antígenos, qualquer partícula, neutralizam essa infecção e eliminam esses antígenos por variados mecanismos efetores. Por sua vez, a imunidade celular ela gera uma resposta mediada por linfócitos T. A resposta imune adquirida, mediada pelos linfócitos B de bola e T, representa uma série de propriedades que administram a resposta destes, que são especificidade, reconhece diversos antígenos e produz uma resposta específica para aquele tipo de antígeno ou para aquele tipo de micro-organismo. Diversidade, o sistema imune é capaz de reconhecer milhares de antígenos diferentes dentro de um rol de vários antígenos. Memória imunológica, que é a exposição do sistema imunológico a antígenos faz aumentar a habilidade desse antígeno em responder ao mesmo agente. Órgãos do sistema imunológico, nós temos os órgãos primários, esses órgãos ocorrem a linfopoese, que é a produção de linfócitos, ou seja, as células que diferenciam aí das células-tronco proliferam, amadurecem e tornam-se linfócitos funcionais. Encaixam-se aqui o timo, a medula óssea, fígado fetal, por exemplo, a búrsia de Fabrícios em aves e a placa de Peyer, por exemplo, em ruminantes. Então, a gente pode ver que em vários tipos de animais, por exemplo, existem vários tipos de processos que são processos parecidos desse sistema imunológico. E além dos órgãos primários, nós temos órgãos secundários, que nesses órgãos é iniciada a resposta imune adquirida. Por isso, possuem aglomerados de células, que são baço e linfonodos. Por isso que vemos, em algumas situações, determinadas regiões do corpo ter, por exemplo, linfonodo infartado ou gânglio infartado, ok? Chamado de íngua também. Nesse sentido, significa o quê? Que próximo àquela região daquela íngua ou linfonodo infartado, existe um processo infeccioso que o meu corpo está desenvolvendo a partir do meu sistema imune, com macrófagos, com neutrófilos, e estão utilizando, obviamente, aí esses órgãos secundários para o combate àquele agente infeccioso. E relacionado às células do sistema imunológico, elas procedem de precursores da medula óssea. São divididas em linhagem mieloide e também em células da linhagem linfóide. Da linhagem mieloide, o precursor dos granulócitos, nós temos eosinófilos, neutrófilos, basófilos, fagócitos mononucleares, como monócitos e macrófagos, e células dendríticas e também os mastócitos do sistema imune. E, por outro lado, nós temos o processo linfóide, a linhagem linfóide, que dá origem aos linfócitos B e T, e também as células natural killer. Bem, espero que você tenha compreendido sobre essas ações do sistema imunológico, as reações antígeno-anticorpo, a resistência, a imunidade natural e adquirida. Faça suas anotações e qualquer dúvida estamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você no próximo vídeo.